Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula, nossa semana do dia 23 ao dia 27, tá? O nosso materialzinho aqui de estudo dessa semana. Nós vamos estar trabalhando somente na apostila essa semana. Vocês não precisam me mandar foto de nenhuma atividade, porque vocês vão devolver a apostila no próximo dia 29, 27, 28, 29, dia 30, tá? E aí, então, vocês não precisam me mandar esse material. Tá aqui a data da devolução, dia 30/8. Então, toda a atividade que eu vou corrigir está aqui na apostila, tá? Essa semana nós não vamos trabalhar com o livro. Então, vamos lá. Nossa primeira aula português, nós vamos estar trabalhando o texto A Bailarina. Então, aqui está dizendo para vocês... nós vamos ler o texto, vocês também vão ler, eu vou ler para vocês, e depois nós vamos resolver as questõezinhas de interpretação. O objetivo dessa aula aqui é apenas ler o texto, entender e interpretá-lo, que é muito importante. Quando a gente lê, a gente entende, não adianta só ler por ler. Eu tenho que ler algo e entender, tá? Para mim poder, se vir alguma pergunta em relação àquilo que eu li, eu saber explicar, tá bom? A Bailarina. É um poema, viu, gente? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como outras crianças. Então, aqui o texto está falando de uma menina que quer ser bailarina. Só que ela faz todos os gestos, né, de bailarina, ela roda, ela gira, ela fica num pé só, né? E não cai, ela é firme, mas só que depois de tudo isso que ela faz, o que acontece? Ela vai dormir como qualquer uma outra criança. Então, o texto aqui fala sobre isso, sobre o sonho de uma menina, o sonho de uma criança que quer ser uma bailarina, né? E ela faz todas as articulações que uma bailarina necessita fazer. O texto, né, o poema é de Cecília Meirelles. Então, aqui o poema ele tem 4 estrofes, ó. Cada grupo de palavras desse aqui, de frases, chama-se estrofes. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 estrofes. E cada linha dessas estrofes chama-se... Quem é que lembra? Vocês lembram que nós já estudamos? Verso, chama-se verso. Lembra que lá no início, acho que foi ainda antes de julho, nós falamos um pouco sobre isso. Então, cada linha dessa aqui chama-se verso e cada grupo desses versos chama-se estrofes. Então, o poema Bailarina tem 1, 2, 3, 4 estrofes. E aí, quem escreveu o texto foi Cecília Meirelles, é a autora do texto, foi quem escreveu o texto. Aí nós vamos para a pergunta de número 1. Qual é o título do texto? Você vai escrever aqui o título do texto. Qual é o nome da autora? Quem foi que escreveu o texto? Qual é o sonho da pequena personagem? Então, a menina, ela tem um sonho. Qual é o sonho dela? Ela quer ser o quê? Tá? Depois tem, o texto cita 6 notas musicais. Quais são elas? As notas musicais... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o texto, ele cita 6 dessas notas musicais. Quais são elas? Você vai lá no texto, vai procurá-las e vai escrevê-las aqui separando por vírgulas. Agora é a sua vez. Qual é o seu sonho? Você tem sonho? O que você quer ser quando você crescer? Qual tipo de profissional você quer ser? Isso chama-se sonho. É um desejo que você quer realizar. A pessoa pode ter só um sonho? Não, nós podemos ter diversos sonhos. Mas qual é o seu? Você pode escrever aqui um dos seus sonhos, tá bom? Então, a nossa aula é essa, gente. Vocês façam direitinho, coloquem o nome de vocês, coloquem a data. É muito importante, porque... às vezes o aluno não está deixando, muitos alunos, a maioria coloca o nomezinho e tudo, mas tem outros que não assinam o nome. De vez em quando é bom você treinar o seu nomezinho, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aula de matemática, que também é aqui na apostila e é hoje, tá?
Hoje, 23 de agosto. Então, na nossa aula de matemática, não sei se vocês se lembram, que lá na atividade da semana passada, nós estamos trabalhando geometria. Trabalhamos no livro, duas páginas, se não me engano, 51 e 52, onde nós trabalhamos sobre as formas geométricas, tá? Nós falamos sobre face, que é os lados de cada figura geométrica, nós falamos sobre aresta, que é as linhas que ligam a figura geométrica, e também falamos sobre vértice, que é o encontro dessas linhas. Também trabalhamos sobre o paralelepípedo, que é uma forma geométrica que ela tem o formato de uma caixa. Falamos do cubo, que é uma forma geométrica que tem o formato de um quadrado. Aí aqui fala assim, ó, nós vamos estar detalhando mais o que é face, vértice, arestas de um prisma. Ó, os brinquedos das crianças têm forma de prisma. Veja algum dos prismas. Olha aqui. Olha aqui. O prisma abaixo é chamado de cubo. Ele tem 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Então tá aqui, né? Tá aqui, ó, face é o lado, arestas são as linhas e vértice é o encontro dessas linhas, ó. Diz que ele tem 12 arestas, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui ela encontra também, ó. Aqui tem o encontro dessa linha e dessa linha. E tem do outro lado que são mais outra quantidade, tá bom? Então são 6 faces, 6 lados que o cubo tem, 8 vértices, que são 8 linhas, tá? 8 linhas e 12 arestas. 8 vértices, né, que é o encontro, 8 vértices, linha não, viu, gente? São 8 vértices, que é o encontro das linhas, e 12 arestas, que são as linhas, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó, bem aqui é uma linhazinha, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com essa aqui, tá bom? Então, são 12 linhas. E vértice é o encontro dessas linhas, ó. Cada pontinho desse aqui que elas se encontraram, chama-se vértice, tá? Ó, elas encontraram, veio essa linha daqui, veio essa daqui, veio essa aqui. Aqui elas se encontraram. Aqui também é o encontro de linhas, aqui também é o encontro de outra linha, né? Dessa linha que vai aqui para essa que vem para cá. Então, cada encontro de linha chama-se vértice. Observe as situações e responda as questões. Quando a professora me chamou para ir ao quadro negro, tremi na base. Esta face é uma das bases deste prisma. Ou seja, ó, quando a professora me chamou para ir ao quadro negro, tremei na base. Esse nome base, observa nessa frase. Esta face é uma das bases deste prisma. Aí vem a pergunta, qual o significado da palavra base em cada situação? Ó, quando a professora me chamou para ir no quadro ou tremi na base, o significado dessa palavra base não é o mesmo significado dessa palavra. Aqui, base, eu tremi na base, ou seja, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo. Base aqui é o que? Significa a parte que fica sobre uma mesa ou sobre um objeto. É a parte que fica toda certinha ou em cima de algo, tá? É aquilo, por exemplo, eu tenho essa caneta, então essa caneta, ó, eu coloquei ela aqui, então a base dela é essa aqui, é aquilo que ficou sobre outro objeto, tá? Ficou ali, ela ficou quietinha sobre outro objeto, chama-se base. Luísa abriu, esticou e recortou as partes de uma caixa de cereal matinal, que tem forma de um paralelepípedo, desprezando as abas. Aí aqui, ó, a caixa, né, ela pegou a caixa e ela pegou e recortou as partes, ó, tá aqui a caixa, ela recortou as partes da caixa, ó. Aí vem a pergunta, de quantas partes é composta a caixa? Você vai contar e vai colocar aqui. A caixa, ela abriu a caixa e depois ela recortou a caixa. Quantas partes ela é formada essa caixa? Você conta e coloca a quantidade aqui, pode colocar até em número mesmo, tá bom? Viu, gente? Então, nossas aulas de hoje são essas. Se vocês continuarem ou tiverem algumas dúvidas na hora de responder as atividades, poderá estar entrando em contato com a professora que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Fique com Deus, abraço e até a nossa próxima aula de ciências, que será amanhã.